Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem. Hoje nós começaremos o nosso roteiro de estudos de junho. Pois é. Aproveitem esse início, de roteiro, este roteiro novo, para melhorar ainda mais a rotina diária de estudo de vocês. Então, procurem estudar todos os dias, Assistam às videoaulas, procurem fazer todas as atividades que estão no roteiro, As propostas nos livros didáticos também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, é só mandar mensagem para a professora de vocês. Este roteiro de junho já é o último roteiro deste semestre, então nós estamos acabando, Já estamos na reta final, depois é férias. Então, vamos caprichar, tá legal? Na aula de língua portuguesa de hoje, nós estudaremos da página 3 até a página 5 do roteiro de estudos de vocês. Hoje não tem livro didático, tá? Nós faremos na aula de hoje a leitura de um texto, E depois uma análise desse texto. A professora vai colocar na tela para vocês, para a gente acompanhar juntos. Bom, já na tela, o roteiro de atividades de junho. Aproveitem para já preencher a capa do roteiro de vocês. Vamos fazer isso agora já, tá? Preencham a capa, porque na capa tem informações muito importantes para identificação. Quando a família for entregar esse roteiro na escola, nós vamos saber, só de olhar para a capa, a qual terceiro ano você pertence, quem é sua professora, qual é o seu nome completo, tá? Então coloquem aqui terceiro ano A, B, C, D ou E, A professora, o nome da sua professora e o seu nome completo, tá legal? Então esta é a página 1 do nosso roteiro. Depois, na página 2, tem uma sugestão de cronograma de estudos, aqui tem diariamente as aulas que são propostas para vocês. Procurem fazer, respeitando os dias aqui. Dessa forma, vocês não vão ficar com atividades atrasadas e vão fazer atividades todos os dias, tá? E na página 3, nós temos o nosso diário da quarentena. Esse diário vocês já conhecem, A gente tem feito ele desde o primeiro roteiro de estudos. E os diários da quarentena, eles antecedem, as aulas de língua portuguesa. Então, no diário da quarentena de hoje, conte uma história muito legal sobre você. Então, fica livre, tá? Vocês podem escrever aqui uma coisa que tenha acontecido com vocês, que vocês gostariam, de contar pra gente. Uma curiosidade sobre você, tá? Então, conte uma história legal, tá? Uma coisa que você considere legal, assim, que você queira compartilhar conosco, tá legal? Bom, então na página 4, nós temos um texto, Nós faremos a leitura deste texto e depois uma análise. É um texto bem conhecido já, eu tenho certeza que vocês já conhecem essa história, Chapeuzinho Vermelho. Mas, professora, já conheço, já ouvi várias vezes essa história, já sei tudo o que acontece nela. Pois bem, crianças, nós, professoras, preparamos para vocês uma sequência de atividades com contos clássicos, alguns já conhecidos, como é o caso da aula de hoje da Chapeuzinho Vermelho, Mas por quê? Porque esses contos clássicos são textos bem escritos, são textos ricos, em recursos, e eles servem de modelo para que a gente consiga, aprenda a escrever bons textos também, tá? Então, nós faremos a leitura deste texto desta vez, porque eu tenho certeza que vocês já tiveram contato com esse texto em outros momentos da vida de vocês, mas vocês vão fazer desta vez uma leitura pensando na forma com que esse texto foi escrito, como começa, como o texto se desenvolve, como é que o texto termina, tá? Então a gente vai fazer uma leitura prestando bastante atenção nisso. Primeiramente, vocês farão uma leitura silenciosa, tá? A professora não vai ler junto com vocês agora, neste momento. Vocês farão uma leitura silenciosa desse texto. Eu vou esperar alguns minutos e vocês vão ler sozinhos. É muito importante que vocês tentem fazer essa leitura, tá? Professora, eu não sei ler ainda, não consigo, eu não entendo o que eu leio. Tente, é muito importante tentar, é assim que a gente aprimora mesmo, a nossa leitura. Então precisa tentar.
Então você vai tentar ler sozinho. Se não der tempo de acabar, né, dos minutos que a professora deixar, não tem problema, tá? Depois nós faremos a leitura juntos. Então, mas é importante tentar e ler até onde você conseguir, tá? Se caso alguma frase você acabou de ler e não entendeu, repita, leia de novo a frase, não tem problema. Nós adultos fazemos isso também. Tá? Então leia de novo a frase que você não entendeu, não tem problema, tá? Após esse tempo, a professora vai fazer a leitura junto, tá legal? Então vamos lá, prestando bastante atenção na leitura, tá?
E aí, gostaram da leitura? Viram como os contos servem de inspiração para a gente escrever também? Agora nós leremos juntos. Acompanhem a leitura novamente, prestando bastante atenção, tá legal? Chapeuzinho Vermelho. Era uma vez uma menina meiga e carinhosa, chamada Chapeuzinho Vermelho. Ela morava com a mãe em uma casa simples e acolhedora, perto da floresta. Certo dia, sua mãe preparou um bolo de laranja bem gostoso e disse-lhe: Chapeuzinho, leve esta cesta de bolo para sua avó, que está enferma, mas não desvie do caminho. Chapeuzinho saiu cantarolando. À beira da floresta, encontrou um lobo que a abordou. Olá, aonde você vai? Vou levar esta cesta para a vovó. Por que você não leva também essas formosas flores? Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher flores. Distraída, nem percebeu que o lobo, sagaz, saiu correndo para a casa da avó dela. Chegando lá, ele bateu na porta e afinou a voz, fingindo ser a Chapeuzinho. Quando a avó abriu a porta, ele entrou de supetão. Engoliu a avó, colocou suas vestimentas e deitou-se na sua cama. Mais tarde, quando o Chapeuzinho chegou com a cesta de bolo e as flores, estranhou a aparência da avó. Vó, que orelhas grandes a senhora tem! É para te ouvir melhor, querida Chapeuzinho. E que olhos grandes a senhora tem! É para te ver melhor, minha netinha. E que boca grande a senhora tem! É para te comer melhor! O lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho, sem que ela tivesse tempo de fugir. Um caçador valente que passava por perto ouviu o barulho vindo de dentro da casa da avó e abriu a porta. Quando viu o lobo de barriga cheia, pôs-se a correr atrás dele. O lobo tentou fugir, mas o caçador foi mais ligeiro. Conseguiu capturar o lobo, abrir a sua barriga e tirar a Chapeuzinho e sua avó com vida dali de dentro. Todos ficaram contentes e aliviados. A avó ofereceu um delicioso pedaço de bolo ao caçador, em sinal de agradecimento. E assim, todos, menos o lobo, viveram felizes para sempre. Texto dos Irmãos Grimm, recontado por Mariana Beer. Este texto foi tirado do Leia para uma Criança, do Itaú, tá? Que é um projeto de leitura do Itaú, e ele foi tirado de lá. E aí, crianças, vocês gostaram, né, deste final? Essa história da Chapeuzinho, ela é parecida com as outras histórias da Chapeuzinho que vocês já conheciam, né, que vocês já tiveram contato, ou é diferente, né? É muito bacana a gente comparar a mesma história, né, contadas por pessoas diferentes. Então, e o final, né? Você já conhecia esse final, né, esse desfecho? Bom, vamos agora para as questões, tá? A primeira questão, vamos ler juntos. Onde a história acontece? Então, quando a gente pensa na história da Chapeuzinho, né, a história cita alguns lugares, porém, onde acontece a maior parte da história, tá? Você vai colocar nessas linhas aqui, tá bom? Você vai responder nessa linha. Procurem dar respostas mais completas, né? A história acontece em tal lugar, né? A resposta fica mais rica, mais bonita.
A questão número 2, ela é bem simples, né? Vocês vão fazer com muita facilidade, tenho certeza. Ó, quem são os personagens do conto, né? No conto da Chapeuzinho, quem são os personagens, né? Os seres atuantes nesse conto. Então, vocês vão colocar também nas linhas, tá? Questão de número 3. Quem é o personagem principal da história, protagonista? Quem é o personagem de maior destaque, né? O personagem mais importante dessa história? Tem um personagem que se destaca aí, né? Dentre os vários personagens, tem um personagem que se destaca. Quem é? Coloca aí, tá bom? Nessa linha, responde aí. Vamos para a questão agora de número 4. Olha só. 4. Em sua opinião, por que a mãe de Chapeuzinho pediu para que ela não desviasse do caminho? Por que a mãe da Chapeuzinho aconselhou a Chapeuzinho a não se desviar do caminho, hein? Será que ela já conhecia alguma coisa que a Chapeuzinho sabia? Já de alguma coisa que a Chapeuzinho não sabia? Né? Por que você acha que ela pediu isso para a filha? Para não se desviar do caminho? Responda aqui com as palavras de vocês, tá? Procurem responder de uma forma completa, né? Sem preguiça, né? Tentem colocar as ideias de vocês no papel de uma forma legal, para quem for ler, né, a resposta de vocês, entender a opinião de vocês. Questão de número 5, ó. Por que o lobo sugeriu que a Chapeuzinho levasse flores à sua avó? Né? O lobo, quando ele encontra a Chapeuzinho na floresta, ele fala, né? Por que você não leva flores para sua vovó? E aí? Por que ele fez isso, hein? Qual era o plano deste lobo? Responda nessas linhas abaixo. Questão número 6. O lobo afinou a voz ao chegar na casa da vovó. Por quê? Queria se passar pela menina? Queria se passar pela avó? Vocês vão assinalar aqui a que vocês acham que é correta, tá? Então, o lobo, quando ele chega na casa da vovó, ele afina a voz. Por que ele afina a voz? Ele queria se passar pela Chapeuzinho ou queria se passar pela vovó? Tá? Assinalem aí a que vocês acharem correta. Vamos agora para a questão de número 7. No trecho, o lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho sem que ela tivesse tempo de fugir. A palavra destacada, qual que é a palavra destacada nesse trecho? Ela, né? É uma palavra que está em negrito, está destacada nesse trecho. Tá em negrito, né? Tá grifada. Essa palavra, esse ela, refere-se à cama, a Chapeuzinho, à vovó ou ao lobo? Eu vou dar uma dica para vocês. Sempre que vocês na pergunta, né, tiver no trecho, voltem no texto, tá? Então, ó, no trecho, o lobo saltou da cama, tá lá no texto. Essa frase tá exatamente assim lá no texto. Então, voltem no texto. Se for preciso, né, marquem essa frase no texto com um marca-texto, grifem essa frase no texto, para descobrir, né, o que esse ela significa. Né? Leiam um parágrafo antes, leiam parágrafos depois, para vocês entenderem, né? Se for preciso. Então, ó, o lobo saltou da cama e engoliu a Chapeuzinho Vermelho sem que ela tivesse tempo de fugir. Ela quem? Tá se referindo ao que aqui? A cama, a Chapeuzinho, a vovó ou ao lobo? Tá? Vocês vão assinalar uma, né? A que vocês consideram correta. Questão número 8. Releia o trecho abaixo e observe a palavra destacada. Vamos lá, vamos ler o trecho juntos, ó. Mais tarde, quando Chapeuzinho chegou com a cesta de bolo e as flores,
estranhou a aparência da avó. Qual é a palavra em destaque neste trecho? Chapeuzinho. Vejam que chapeuzinho está escrito de uma forma diferente, né? Destacando essa palavra. A questão é, explique por que a palavra em destaque foi escrita com letra maiúscula. Por que chapeuzinho está escrito com letra maiúscula? Chapeuzinho, neste contexto, né, nesta frase, nessa situação, é um objeto que a gente coloca na cabeça, né, um chapéu, né, ou chapeuzinho é o nome de alguém, né? Então vocês vão explicar o porquê que essa palavra, né, destacada foi escrita com letra maiúscula, tá? Expliquem com as palavras de vocês. Vamos agora para a questão 9, ó. Chapeuzinho gostou da ideia e entrou na floresta para colher flores. Distraída, nem percebeu que o lobo, sagaz, saiu correndo para a casa da avó dela. É um trecho, né? A gente percebe, tá escrito entre aspas aí. Então é um trecho. A palavra sagaz significa que o lobo era. Então veja bem, ó. Distraída, nem percebeu que o lobo sagaz saiu correndo para a casa da avó. O que quer dizer sagaz? Né? O autor escolheu essa palavra, quando ele escolheu, ele quis dizer o que com ela? Lobo sagaz. O que você acha que é? Num texto, muitas vezes, a gente desconhece o significado de algumas palavras, né? Acontece. Só que muitas vezes, pelo contexto, né, a gente consegue entender o que o autor quis dizer, mesmo sem ter pegado o dicionário, né, e olhado o significado da palavra. A gente consegue muitas vezes descobrir o significado das palavras pelo contexto, pela forma que ela é aplicada dentro de um texto. Tá? Então, para vocês, a palavra sagaz, lobo sagaz, né? Percebeu que o lobo sagaz saiu correndo para a casa da avó dela. Sagaz significa tolo ou significa esperto? Tá? Vocês vão assinalar a A ou a B. Depois que vocês assinalarem, eu convido a vocês a procurarem no dicionário o significado dessa palavra para ver se vocês acertaram, tá bom? E por último, nós temos a questão de número 10. Vamos ler, ó. Por que você acha que no final todos ficaram felizes, menos o lobo? Essa é uma resposta pessoal, tá? Você vai responder da melhor forma possível, usando bons argumentos, né? Para quem ler a sua resposta compreender o porquê você acha que todos foram felizes, menos o lobo, tá? Bom, crianças, então é isso. A aula de hoje vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei, eu achei a aula super legal. Eu espero que vocês tenham achado isso também. Qualquer dúvida que vocês tiverem, mandem mensagem para a professora de vocês. Nós estamos disponíveis para atendê-los, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tiverem com relação à aula, é só perguntar para a professora, tá? Um grande beijo e até a próxima!